A gente fala agora sobre a guerra na Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tem até a semana que vem para aceitar ou não o acordo de paz preparado pelos Estados Unidos. Quem deu esse prazo foi o próprio presidente Donald Trump, aumentando a pressão sobre Zelensky para acabar com a guerra no seu país. Vamos ver na reportagem de Mariana Janjarco. Em pronunciamento à nação, Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia enfrenta um dilema entre perder a dignidade ou o apoio dos Estados Unidos na guerra contra a Rússia, caso não aceite o acordo proposto por Donald Trump para o fim do combate. Наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим на події. O presidente americano deu prazo até a próxima quinta-feira para que o ucraniano aceite o esboço de paz de 28 pontos, que implica em redução das forças armadas do país pela metade, no reconhecimento das regiões da Crimeia, Luhansk e Donetsk como de fato russas. Já as regiões de Kherson e Zaporizhia seriam congeladas na atual linha de combate. Kiev ainda teria que abrir mão de se juntar à OTAN, medidas essas alinhadas aos interesses do Kremlin. Ao receber o plano dos Estados Unidos, Vladimir Putin afirmou em reunião do Conselho de Segurança que o documento pode servir de base para um acordo de paz definitivo. Zelensky já conversou sobre as tratativas de paz com o vice-presidente americano J.D. Vance. Ele reconhece que a pressão da Casa Branca por um fim ao conflito está no momento mais intenso. Os países europeus reafirmam o apoio a Kiev e dizem que nenhuma decisão sobre o futuro da Ucrânia pode ser tomada sem a participação dos países da região. O primeiro-ministro alemão Friedrich Merz, o presidente francês Emmanuel Macron e o premier britânico Keir Starmer participaram de ligação conjunta com Zelensky nesta sexta-feira. Os líderes evitaram críticas ao esboço americano, afirmando que em qualquer situação a Ucrânia deve manter a sua capacidade de se defender. Zelensky comentou sobre a ligação e também fugiu de qualquer atrito com Washington. Disse apenas que o plano precisa assegurar uma paz verdadeira e digna. Neste sábado, líderes europeus devem se reunir às margens do G20, na África do Sul, para continuar as discussões sobre o plano de Donald Trump. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, é contra a concessão de territórios à Rússia. That the territorial integrity of the Ukraine and in general around the world, the territorial integrity of states must be respected. Uma pesquisa feita pelo Instituto Social da Ucrânia revelou que em 2022, 10% da população era contra qualquer acordo de paz que incluísse cessão de territórios. Hoje, 70% da população é a favor. Há um esgotamento do enfrentamento da guerra, Vitélio, e eu queria te perguntar, das outras vezes que Zelensky foi pressionado por Trump, desde janeiro, ele recorreu aos líderes europeus e, de alguma forma, conseguiu se proteger e conter danos. Vai ser assim dessa vez? Pois é, Thaís, essa pergunta é relacionada com a outra, né? Que há pouco nós conversávamos sobre o G20, vejo que o G20 terá uma função importante de servir como bastidor para conversas entre líderes europeus. Eu fui olhar os 28 tópicos do plano para poder tirar algumas conclusões. Então, o ponto 1 é que a soberania da Ucrânia está confirmada, porque desde o início da invasão russa, quando os russos se dirigiram a Kiev, estava claro que a Rússia queria transformar a Ucrânia num estado anexado, num país fantoche. O ponto 3 diz que a Rússia não vai mais invadir países vizinhos e, em troca disso, a OTAN não vai aceitar novos membros. Então, tem uma troca, os países aderem à OTAN por medo da Rússia, a Rússia para de invadir e os países param de pedir para ingressar na OTAN. A Ucrânia ficaria com um exército de 600 mil militares. Hoje ela tem 850 mil. 600 mil é muito acima do que o Putin exigia no início da invasão. Ele exigia que a Ucrânia tivesse no máximo 50 mil. Então ainda é um exército considerável. A OTAN não vai colocar tropas dentro da Ucrânia, mas isso não inclui o plano dos voluntários pela paz, aquele plano liderado pelo Reino Unido e pela França, que podem enviar tropas para dentro da Ucrânia para garantir a linha de contato. A Ucrânia não vai invadir qualquer território russo e a Rússia, se invadir território ucraniano, perde os benefícios do acordo.
Veja, a Ucrânia, além disso, continua mantendo os territórios que ela tem hoje como uma espécie de zona tampão, Thaís. Isso lembra muito Berlim Oriental e Berlim Ocidental. A gente pode começar, se esse plano avançar, a discutir uma Ucrânia Oriental e Ocidental com uma espécie de cortina de ferro ali no meio. Lembra muito o arranjo da Guerra Fria. Então, só para concluir mais alguns tópicos, né, a Ucrânia pode aderir à União Europeia. Lembra muito a invasão da União Soviética à Finlândia, né? Perdeu 11% do território, mas depois aderiu à União Europeia e depois à OTAN. Vai ser criado um fundo para a reconstrução da Ucrânia com incentivos do mundo inteiro e a Rússia vai pagar 100 bilhões de dólares para a reconstrução da Ucrânia, daquele dinheiro que está congelado na Europa. E a Agência Internacional de Energia Atômica assume o controle da usina nuclear de Zaporizhia, 50% da energia vai para a Ucrânia, 50% vai para a Rússia. Aí, por fim, nenhum país pode mudar o acordo pela força, mas aí o general Kate Kellogg, que estudou muito melhor que o Steve Witkoff a questão, disse que no futuro a Ucrânia pode tentar reaver os seus territórios pela via diplomática, Thaís. O que parece ter sido um avanço perto daquilo que a gente viu, como você mesmo lembrou, Vitélio, não recupera um conceito que apareceu várias vezes na reportagem, citando o que Zelensky tem chamado a atenção para a resposta dele, que é a dignidade, Lorival. A Ucrânia trocaria a dignidade por esses avanços que o Vitélio relacionou aqui para a gente? Quando você está numa guerra, aliás, as guerras existem por causa da dignidade, né? Se não houvesse dignidade, as pessoas não entrariam em guerras, aceitariam a lei do mais forte, certo? Aceitariam o que o outro está impondo. E quando o Zelensky emoldura a questão como sendo uma questão de dignidade, ele já tomou a decisão de não aceitar esse plano. Porque na guerra, a primeira lição é a de que é melhor morrer lutando do que viver sem dignidade. Eu fiz 15 coberturas de guerra e sempre essa questão esteve presente. E quanto mais a guerra avança, maior essa convicção, porque você vai perdendo tudo que você tem. Você perde seus parentes, seus amigos, sua casa, né? E o que você não perde? A dignidade. E você morre lutando pela dignidade. E isso foi o que aconteceu na Ucrânia nos últimos 4 anos. Agora, com relação aos detalhes do plano, eu acho que ele tem uma grande fragilidade, que é quando impõe todas essas condições à Rússia, diz que elas serão impostas por uma coordenação dos melhores esforços dos países, né? E a gente já viu o resultado da coordenação dos melhores esforços dos países nos últimos 4 anos. O que foi feito é o máximo que esses países, Europa e Estados Unidos, isso antes do Trump, ainda com o Joe Biden, conseguem fazer, que não é o suficiente para derrotar a Rússia. Então, o que é derrotar a Rússia? Tirar a Rússia dos territórios ocupados. Não foi suficiente. Então, se a Rússia depois viola esse plano, nós vamos ter mais do mesmo, que é esse esforço pífio, inconsistente e insuficiente para conter a Rússia. Então, essa história já existe. Então, isso não é motivo suficiente para parar uma guerra, esse tipo de garantia. Ela é muito frágil. A comparação que o Vitélio faz com Berlim é que, na época, havia, de um lado, Estados Unidos, França, Inglaterra, tropas. Do outro lado, tropas soviéticas. E foi isso que justificou esse congelamento do conflito, né? E sendo que União Soviética, Estados Unidos e, mais adiante, França e Inglaterra, eram potências nucleares, são potências nucleares. Então, havia ali um equilíbrio de terror muito forte. Não existe esse compromisso que Estados Unidos, França e Inglaterra tiveram com a Alemanha
não existe com relação à Ucrânia hoje. Então, não existe um deterrence, uma deterrência nem sequer mínima da Rússia. E a Rússia sabe disso. E, aliás, a Ucrânia também. Vitélio, a gente tem menos de 2 minutos aqui para terminar. Você já está expert em tempo de televisão e vai aceitar o desafio. Claramente, o que o Lorival está descrevendo aqui é que o Putin vai ser o grande vitorioso dessa história, né? Agora, dar a vitória ao Putin significa o que para Trump? Thaís, não sei se o Putin seria vitorioso. Ele queria toda a Ucrânia, ele queria a soberania da Ucrânia. Ele teve mais de 1 milhão de baixas russas até o momento nessa guerra, em mortos e feridos, perda de equipamento, 42% da economia russa para o esforço de guerra, uma geração perdida tanto na Ucrânia quanto na Rússia. A guerra está durando 4 anos, quase 4 anos até o momento. Não foi o que o Putin esperava quando, por exemplo, ocupou a Crimeia lá em 2014, em poucos dias. Então, veja, a Ucrânia continua existindo como país, ela continua podendo ingressar na União Europeia, continua podendo ter um exército. Agora, é verdade que o Zelensky ele se prepara para discutir os termos desse acordo, assim como o Putin. Nenhum dos dois lados está feliz com o acordo. Nenhum deles quer. Mas nenhum deles quer dizer não para o Trump também. Eles querem ganhar tempo e tentar melhorar os termos na negociação. Agora, de qualquer forma, para um país como a Ucrânia, do tamanho do estado de Minas Gerais, que faz fronteira terrestre com a Rússia, a segunda maior potência bélica do mundo, continuar existindo depois desses 4 anos, Thaís, é um imenso impasse que precisa ainda de uma solução que não deve ser esse plano. Vamos ver semana que vem, com o prazo determinado por Trump, a gente vai descobrir já. Dia de ação de graças. Esse é o prazo.